paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Hoje, nosso segundo dia do jejum de portas abertas. Meus queridos, o segredo para recebermos a bênção não é tentar merecê-la, mas é simplesmente reconhecer e crer que por meio da cruz de Cristo, todos os tesouros do céu nos foram liberados. Nós precisamos nos render a Jesus. E se você olhar para a graça de Deus, Ele vai olhar para a sua fé. E toda a nossa fé é uma fé na graça. Nesse favor imerecido que Jesus conquistou para nós lá na cruz. E assim diz o Senhor para todos nós, em Ezequiel 36. Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique os homens como um rebanho. Queridos, o plano de Deus é multiplicar o rebanho, mas Ele não fará isso até que alguém solicite, clame, ore, suplique. Há muitas coisas que Deus deseja fazer em nossas vidas. Ele deseja fazer no meio de nós e através de nós. Mas para isso é preciso encontrar quem esteja disposto a buscar, a bater, a orar, a clamar, assim como a viúva dessa história, até que a porta se abra. Deus não fará nada a menos que nós oremos. Até mesmo a profecia somente se cumprirá se orarmos, diz a palavra do Senhor. Você que está aqui hoje, acompanhando, clamando pelo seu milagre, clamando pelo milagre na vida dos seus, é porque algum dia alguém já orou por você. Agora é a sua vez de se colocar na brecha para que outros sejam também abençoados e salvos. E hoje eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor que está em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Acompanhe na sua Bíblia, se você puder. Ali nós vamos ver Eliseu encontrando uma viúva. E veja o que aconteceu. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia muito o Senhor. É chegado agora o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhe chegavam com as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nesse acontecimento aqui sobre o azeite multiplicado dessa viúva, nós vemos tantas coisas importantes a serem aprendidas. Em primeiro lugar, nós vemos o óbvio, o milagre da multiplicação do azeite. Deus fez milagre. Deus multiplicou, Deus salvou esta família dos filhos serem escravos, e só Ele os faz. Vemos aqui
Eliseu, a princípio sem saber o que fazer para ajudar aquela mulher. E então ele disse: o que tens em tua casa? O que hei de fazer? Ele, não sabendo como resolver o problema, Eliseu sabia quem poderia fazê-lo. E então, enquanto ele falava com ela, orava a Deus em pensamento que lhe mostrasse uma direção de como agir no caso dessa mulher. E o Espírito Santo, através do Senhor, lhe soprou em seus pensamentos e ele disse: dize-me o que tens em casa. E o Senhor, que sabe todas as coisas, que tem o governo de todas as coisas, que tem tudo sob controle, lhe falou o que fazer. E então o milagre aconteceu. Por isso, em nossas vidas, nós temos que recorrer somente a Ele e seguir fielmente as suas instruções. A mulher respondeu para o homem de Deus como talvez eu e você íamos responder: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. O profeta podia ter perguntado: como não tem nada? Se você tem uma botija de azeite, isso não é nada? Infelizmente, muitas vezes eu e você também não reconhecemos, não valorizamos aquilo que o Senhor já tem nos dado. Nós não enxergamos os milagres que o Senhor já fez e só enxergamos aquilo que nós ainda precisamos receber. Os milagres que Deus está por realizar. Talvez o que nós temos não é exatamente o que queríamos, mas certamente é o que precisamos. Para nós pode não representar nada, mas se colocarmos o nosso nada nas mãos de Deus, Ele pode realizar o milagre que tanto necessitamos, o milagre da multiplicação dos nossos bens, o milagre da multiplicação de tudo que há em nossa casa, da alegria, da saúde. Ele pode prover tudo que falta em nosso lar. Aleluia! A direção dada por Deus a Eliseu aqui foi assim: vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Ali Deus já estava querendo fazer algo extraordinário. E então ele disse: entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o teu azeite em todas as vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Oh, aleluia! Muitas vezes os milagres não são assim tão espirituais e como nós gostaríamos que fosse. Queríamos o céu aberto, anjos voando, vozes e trovões, arrepios e coisas desse tipo. Mas o que acontece é que o milagre é gerado no secreto. Aqui nós vemos que ele diz: vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Deus é esse que se compromete com o milagre, com a resposta à nossa oração, ao nosso clamor. Mas o que nos cabe fazer, nós temos que fazer. Ela teve que buscar as vasilhas. E buscar vasilhas representava dar algo ao Senhor. O Senhor nunca fará por nós aquilo que Ele nos capacitou a fazer. Um exemplo entre tantos outros. Queridos, muitas vezes nós queremos ver a igreja frutificando, cheia de novos discípulos para Jesus, cheia de novos batizados. Mas como? Se eu e você não obedecemos o ide, isso cabe a nós fazer. Jesus disse: ide, fazei discípulos. Há coisas que cabe a eu e você fazer. Queridos, nós temos que honrar aquele que nos chamou lá das trevas, do pecado e da imundície
para a sua maravilhosa luz. Crer que Jesus pode fazer, mas Ele realiza o impossível, o possível está em nossas mãos. Por isso você está aqui hoje, por isso você está jejuando, por isso você está orando, por isso você está buscando mais a palavra, você está se aperfeiçoando na palavra, se aprofundando nos princípios bíblicos de Deus. Aqui nós vemos que o Senhor orientou que aquela mulher providenciasse muitas vasilhas, não poucas. Aqui aprendemos outra coisa muito importante. O Senhor é muito generoso e Ele sempre dá. Ele quer dar sem medida, Ele quer dar abundantemente mais do que eu e você imaginamos ou pensamos. Mas o que acontece é que nós nem sempre recebemos o tanto que Ele tem para nos dar, porque ainda não estamos maduros o suficiente, ainda não temos capacidade para receber. É a mesma coisa como a sede. Só bebemos o tanto que desejamos, mesmo que a fonte seja inesgotável. O quanto de sede e fome pela presença de Deus nós temos? Só um pouquinho e logo estamos saciados? Ou nós mergulhamos nas profundezas das revelações de Deus, dos tesouros que Deus tem para nos oferecer? Qual é a nossa atitude? Para receber o milagre, nós precisamos querer mais, buscar mais, me dedicar mais. E ali nós vemos, quando estavam cheias as vasilhas, ela disse a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. E ele disse: não tem mais vasilha. E então o azeite parou. O azeite da viúva só parou de correr quando terminaram as vasilhas. Se a mulher tivesse providenciado mais vasilhas, teria recebido muito mais azeite. Se eu e você nos rendêssemos mais, buscássemos mais, desejássemos mais da presença do onipotente, todo-poderoso e soberano Deus, nós receberíamos mais dele. Não é uma oração de 5 minutos, é contar ao Senhor nosso dia, é nos derramar diante dele, é dizer o quanto nós o amamos, o quanto ele é essencial, importante, valioso para as nossas vidas. Ele quer ouvir a sua voz, ele quer ser prioridade na sua vida. Mas quantas vezes nós fazemos tudo que temos que fazer e então em 2 minutos já meio dormindo, obrigado Senhor, e vamos dormir. Quando lembramos. E então que vem a outra direção que o profeta deu. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. É aqui que Jesus nos lembra algo importantíssimo sobre a oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia! Existem muitas coisas que devemos externar às pessoas. Existem muitas coisas que vamos precisar da ajuda de outras pessoas. Mas existem momentos que somos somente nós e Deus. No caso da viúva, este lugar secreto com Deus envolvia fechar a porta sobre ela e seus filhos, o seu núcleo familiar, o seu lar. Muitas vezes precisamos aprender a fazer assim. Precisamos descer à presença de Deus com todos da nossa casa. Outras vezes teremos que ir sozinhos mesmo. Jesus nos fala muito sobre o secreto.
Precisamos ter momentos e experiências a sós com Deus, ouvir a voz dele, ouvir, sentir o seu toque, e é isso que nos faz crescer espiritualmente e receber a provisão poderosa das mãos do próprio Deus. Os maiores milagres são gerados no secreto. Quando ninguém está vendo, Deus está te contemplando, Deus está sondando o seu coração, Deus está trabalhando na sua vida. Muitas pessoas gostam do barulho e da agitação, mas muitas vezes Deus vai trabalhar no silêncio mesmo. Priorize estar no secreto com Deus e você verá grandes milagres, prodígios e maravilhas acontecer em sua vida. Você é um pai ou uma mãe com essa disposição de lutar pelos seus filhos, de lutar pela provisão da sua casa, para que Deus abençoe em abundância, não só bens materiais, mas também alegria, paz, tranquilidade, uma boa relação familiar Deus tem para te dar. Talvez a sua situação não seja a mesma da viúva, mas pode ser semelhante. Por exemplo, esse mundo sedutor querendo atrair os seus filhos, as drogas viciantes, a prostituição batendo as portas, enfim, tudo aquilo que causa dor e preocupação em seu coração, tudo aquilo que as trevas têm para oferecer. Mas assim como o exemplo dessa viúva, lute pelos seus filhos, lute pelo seu lar, lute pela sua família. Então, peça ajuda do pastor, ore por eles, se aproxime deles, faça o que for preciso para mantê-los na presença de Deus. Oh, aleluia! Quando estivermos em necessidade, em angústia, em apuros, precisando do socorro de Deus, temos que, em primeiro lugar, ir a Deus. Ir na fonte. Ele é a fonte da prosperidade. Ele é a fonte da provisão. Ele é a fonte da resposta. E isso significa, entra no teu quarto e fecha a porta. Isso pode acontecer inclusive em meio à multidão, dirigindo para o seu serviço, fazendo seus afazeres domésticos ou em qualquer outro lugar. Você pode estar conversando com o seu Pai. O que vale aqui é a atitude de primeiro recorrer a Deus. Depois que nós já oramos, então sim, podemos procurar algum irmão para receber confirmação, orientação daquilo que o Senhor já começou a responder ao nosso coração. É importante aqui percebermos que a nossa maior necessidade é o preenchimento do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, todas as demais coisas serão postas no seu devido lugar. Afinal de contas, o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que traz direção aos seus filhos, aos filhos de Deus. São do Espírito Santo as manifestações e os dons que recebemos para a edificação do corpo de Cristo. Pois a igreja depende do Espírito Santo para almejar a vinda de Cristo. Nós podemos ver em Apocalipse 22 que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água viva da vida. Oh, aleluia! O Espírito diz: vem. Deus está dizendo neste momento: vem.
e eu matarei essa tua sede. Eu serei o teu provedor. Eu serei a resposta que tu necessitas, mas vem, vem. A boa notícia é que, segundo o milagre ocorrido na vida dessa mulher, Deus não derrama seu Espírito Santo por medidas pequenas, mas abundantemente sobre todos aqueles que têm sede e justiça dele, que vão a Cristo para beber da água da vida. Oh, aleluia! Deus não abandona aqueles que lhe são fiéis. Deus é fiel na vida e na morte, e promete proteger até os filhos dos filhos de milhares daqueles que o amam e o obedecem. Em Êxodo 20 está escrito: e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. A viúva apresentou e entregou o seu caso nas mãos de Deus. Correu para o abrigo secreto, o descanso em Deus. E logo veio a resposta divina. O profeta Eliseu viu o testemunho de um servo fiel a Deus, como a mulher lhe explicou, e mesmo depois de morto, o seu testemunho ainda falava. Esse é o nosso Deus. Um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus perfeito e muito maior do que os nossos problemas, do que as nossas expectativas, do que as nossas necessidades. Então, confie nele. Gere o milagre lá no secreto e ele trará a provisão em abundância sobre a sua vida. Este é o momento em que você vai dobrar os seus joelhos, em que você vai se derramar diante do Senhor e vai dizer o quanto você o ama, o quanto você necessita da descida do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus filhos, para que ele lhe mostre a direção do caminho que devem seguir, para que o Senhor abra o seu entendimento, a sua sabedoria e lhe dê as diretrizes, as instruções de como proceder para que a provisão chegue ao seu lar. É o seu momento de falar com o Senhor. Não palavras repetidas, aquelas que brotam do fundo do seu coração, segundo a sua necessidade. E o Senhor lhe abençoará abundantemente, em nome de Jesus.